Oi pessoal, se estás aqui, muito obrigado por estar aqui e quero te pedir apenas que não se esqueça de se subscrever no canal, se que ainda não fez isso, e partilhe o link para que essa informação abranja maior número de gente. Portanto, hoje a nossa aula tem como tema campo elétrico. Portanto, já sabemos que uma carga elétrica posicionada num determinado ponto, ele cria propriedades elétricas. O que isto quer dizer? Ela modifica a região em sua volta. De modo que, quando em sua volta tiver uma outra carga elétrica, esta sofrerá efeito de força elétrica. Por exemplo, podemos colocar aqui uma carga Q. Esta carga Q é uma carga prova que serve para medir a área onde a carga pontual gera o campo elétrico. A carga prova geralmente é uma carga positiva. Portanto, campo elétrico é a região criada por uma carga elétrica em sua volta, onde dentro do campo elétrico manifesta-se uma força elétrica. O campo elétrico pode ser campo elétrico divergente, campo elétrico convergente, campo elétrico uniforme. Esses são tipos de campo elétrico que podem ser gerados através de cargas elétricas. Vamos falar de campo elétrico divergente. Campo elétrico divergente. Quais são as características do campo elétrico divergente? O campo elétrico divergente é um campo elétrico gerado por uma carga positiva. E as linhas de força do campo elétrico saem de dentro para fora. Elas orientam-se de dentro para fora do campo elétrico. Linhas de forças são linhas de ação da força elétrica produzida pela carga elétrica. As linhas de força orientam o sentido do campo elétrico. Portanto, este é o campo elétrico divergente e temos o campo elétrico convergente. Campo elétrico convergente. Então, se o campo elétrico divergente é gerado por uma carga positiva, o campo elétrico convergente é gerado por uma carga negativa. E as linhas de forças orientam-se no sentido de fora para dentro. Em outras palavras, as linhas de força entram para dentro do campo. Falamos também que existe o campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme é o campo criado entre duas placas paralelas. O campo elétrico uniforme é o campo criado entre duas placas paralelas. Temos a placa com cargas positivas e, por outro lado, temos placa com cargas negativas. Então, as linhas de força do campo elétrico uniforme são paralelas, equidistantes. A distância entre as linhas de força são iguais. A distância entre as linhas de força são iguais. E o campo elétrico é perpendicular à placa. O campo elétrico é perpendicular às placas onde se orientam as linhas de forças no sentido de cargas positivas para cargas negativas. Portanto, em suma, esse é o resumo daquilo que nós podemos falar sobre campo elétrico. O campo elétrico é a região criada em volta de uma carga, onde dentro desta região temos a manifestação da força elétrica. E para medir a intensidade do campo elétrico, nós colocamos num certo ponto P uma carga Q. Carga Q, que é carga prova, sempre maior que zero, ou carga positiva. O campo elétrico pode ser campo elétrico divergente, campo elétrico convergente, campo elétrico uniforme.
campo elétrico divergente é aquele que é criado por uma carga positiva e as linhas de forças orientam-se de dentro para fora. As linhas de força saem para fora. E o campo elétrico convergente é o campo elétrico que é gerado por uma carga negativa e as linhas de força orientam-se para dentro de campo. E temos finalmente aqui o campo elétrico uniforme, que é o campo elétrico criado por duas placas, onde temos placa com cargas positivas, placa com cargas negativas. A característica é essa, que as linhas de força são equidistantes entre si, são paralelas e o campo elétrico é perpendicular às placas. Portanto, basicamente, este é o resumo. Se tem uma questão, se tem uma dúvida, deixa no comentário. E eu irei apreciar, voltarei para decifrar as questões. Muito obrigado.